E na sequência destas conversas infinitas diferentes, que tem a ver com a mensagem que Jesus ditou sobre o coronavírus, e a mensagem é as 7 lições do coronavírus. Esta é a terceira lição. Então eu fiz uma live explicando esta terceira lição, de como o coronavírus é limitado. E na realidade ele é limitado porque ele só consegue fazer a parte dele se a gente não fizer a nossa. Isto é, se a gente não se proteger, se a gente não tomar as devidas providências para que ele não avance. Só que para isso a gente tem que fazer a nossa parte. E a gente não está habituado a fazer a nossa parte. A gente acha sempre que todo mundo tem que fazer a deles menos nós. Então, uma das lições que o coronavírus vem nos dar é essa. É de que se você não fizer a sua parte, a coisa pode ficar muito ruim. Veja agora a live. Lição número 3. O coronavírus é limitado. Limitado nesse sentido. Ele não tem como avançar se não o deixarem avançar. Se lavarem as mãos, usarem máscaras, não saírem de casa. Ele não tem como avançar se você fizer a sua parte. Ele não tem como fazer a parte dele se vocês fizerem a de vocês. Isto é impressionante. Porque se você pensar, olha só, se você pensar bem, sabe aqueles filmes de ficção científica em que tem uma ameaça no mundo e se eu abrir a janela, ela entra e me destrói? Não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que o vírus, ele é uma coisa que a gente vai lá pegar. A gente é que está indo pegar o vírus. Quando a gente sai de casa, quando a gente não toma as precauções. Entende o que eu estou falando? Ontem eu recebi uma mensagem de uma senhora que falava assim: assisti a sua live e estou muito confusa, porque todo mundo foi embora do escritório e eu achei o máximo o escritório ficar para mim e para minha amiga e a gente continua indo trabalhar. Eu estou começando a achar que estou fazendo errado. Claro que está fazendo errado. E o transporte? E como é que você sai de casa, passa pela portaria, pega ônibus ou carro, não sei o que ela pega, entra na portaria. Ela está indo buscar o vírus. E essa é a minha responsabilidade. De eu entender que esta ameaça, ela é limitada. É tão perfeito isso, se você pensar, que está pedindo só para eu fazer a minha parte. Eu só tenho que fazer a minha parte. Ela não é uma coisa que entra por baixo da porta. Eu estou aqui falando com vocês e aquilo está entrando e vai me comer. Não. Eu soube de pessoas que estavam fazendo festas para 1000 pessoas e o vírus já estava aí. Isto é preciso... Desculpa, agora eu tive que rir. Gente, alguém chama o Bolsonaro para essa live. É verdade, é verdade. É verdade. Por isso, pensa, mas vamos pensar assim, vamos deixar de se vitimizar, por favor. Esquece o cara. Faz você. Porque mesmo esse cara que está aí, né, que está fazendo essas coisas que a gente está vendo, a gente atraiu como coletivo. Isso que eu queria falar sobre hoje. Eu queria falar sobre o karma coletivo. Porque quando a minha filha... Mas presta atenção que isso é super importante, as pessoas pararem de se vitimizar e começarem a se responsabilizar. Vitimização era na era de peixes, responsabilização é na nova era. A gente está mudando de era, vamos entender, a gente tem que mudar o formato. Jesus tem uma frase que fala assim, presta atenção, que isto é ótimo para você usar de mantra, a mesma energia que você gasta a reclamar é a energia que você gasta a resolver. É a mesma. E a neurociência já explicou, muito bem explicadinho, o seguinte, que se a gente parar de gastar energia, porque o que a neurociência explica é, quando você reclama, quando você fala sobre um assunto, no teu cérebro ele está resolvido. E isto a neurociência explica.
Você fala sobre uma coisa, não, porque eu não sei o quê, porque eu não podia, porque eu não fez, porque eu está se vitimizando. E no teu cérebro, o teu cérebro, ele pensa assim, eu estou resolvendo este assunto. Resumindo, na hora de resolver mesmo, tipo de você se trancar em casa, não sair por nada deste mundo, tentar fazer tudo possível para desinfetar o que entra, se você tiver que sair, sai com máscara. Sei lá, eu não sou especialista nisso, mas para mim é sair com máscara, luva, sei lá, escafandro. Sai com escafandro. Se a gente fizer a parte da gente, a gente consegue resolver o assunto, mas a gente não faz. A gente fica reclamando, pondo culpa no outro e não faz a nossa parte. E depois, quando as coisas acontecem, a gente meio que valida que a culpa era do outro. Ah, eu falei que isso ia acontecer, porque ele fez, e porque ele fez, e porque ele fez. E não que isso aconteceu porque você não se responsabilizou. Me desculpa estar falando isso, mas esta é a verdade. A gente tem que se responsabilizar. Aí você fala assim, não, mas eu não posso por causa disso. Jesus tem uma frase, eu já falei ela antes de ontem, achou? Eu vou continuar falando. Você não está numa situação. Você é a situação. Ou você muda a tua energia, ou você não sai da situação. A pessoa quer sair da situação mental. Ah, não, porque agora eu vou sair, eu vou fazer... Não, você está vibrando. Lembra que eu falei ontem? Uma coisa é pensar, outra coisa é sentir, outra coisa é vibrar. Você vibra, você tem que aprender. O que é vibrar? Como é que se vibra? Como é que se faz para parar de vibrar? Como é que faz? Para você passar a vibrar para uma abundância, e aí sim o teu campo magnético atrai abundância. Ele não vai atrair abundância porque você pensa. Porque a pessoa pensa uma coisa e vibra outra. É uma incoerência energética. Eu ensino muito isso. A coerência energética é quando você pensa uma coisa, sente uma coisa e vibra a mesma coisa. Isso tem um poder, tem uma potência absoluta. Mas, quando você não trabalha a tua vibração, o que acontece? Acontece que você pensa uma coisa, sente outra e vibra outra e o universo fica completamente confuso. Então, mas agora o que eu vou enviar para essa pessoa? O que eu envio? O universo ele tem que ter uma conversa clara, lógica. Esta pessoa, ela é aquilo. Ela é aquilo. E então eu tenho que enviar aquilo, porque ela é aquilo. Mas para isso eu tenho que ser. Se eu me vitimizo, eu não sou nada. Olha só, pensa comigo. A pessoa está reclamando e o que ela está projetando para o universo? Ah, eu não me responsabilizo. Eu estou aqui. Pode enviar qualquer coisa porque eu vou só reclamar mesmo. Entendeu? Agora, quando uma pessoa pensa, eu preciso mudar a minha vibração, eu preciso subir a minha vibração, eu preciso vibrar por ética, solidariedade, compaixão, gratidão, que são as novas emoções de Aquário. As emoções da era de Peixes era culpa, julgamento, medo, vitimização, ilusão. Agora é que é. Ai, agora é que é. E depois as pessoas... A minha professora de astrologia falava assim, não há memória de alguém se ter desiludido sem antes se ter iludido. Então as desilusões vêm porque a gente se ilude. Então, quando a gente fica achando que pode reclamar, pode culpar os outros, pode tudo e a vida vai mudar, não, a vida não vai mudar, porque o que você está... Entenderam agora, né? O que você está projetando é o que você vai atrair. Então, nesta fase, o que você tem que fazer? Olhar para a tua vida. Olhar para a tua vida. Como é que está a minha vida? E como está a minha vida é exatamente a vibração que você está emanando. Sem tirar nem pôr. Tá? Então, para de culpar, seja quem for. Vamos imaginar que o presidente, né, que anda falando aquelas coisas, o que eu pergunto é, eu sou portuguesa, eu amo estar no Brasil, mas o que fez eu escolher estar aqui agora nesse momento, sendo governada por ele? Por que eu não estou no meu país? Né? Por que você está onde está? Por que você não nasceu em outro lugar? Vamos começar antes. Por que você não nasceu, sei lá, num país rico, maravilhoso? Por que não? Por que você nasceu aqui? Por que eu, que não nasci aqui, estou aqui? Minha mãe é brasileira. Então, a brasilidade é uma coisa muito forte em mim, né? Minha língua materna.
que que eu estou aqui? Por que que eu escolhi isso? E quando a gente começa a fazer estas perguntas, a gente começa a intuir as respostas. É porque existe alguma coisa aqui que eu tenho que me responsabilizar. Quem sabe se o que eu tenho que me responsabilizar é ter um governante que fala uma coisa e eu me contrapor, me responsabilizar e fazer outra. Só, sem reclamar. Não é reclamar. Ouvi uma coisa, eu não estou falando não reclamar, abrir a janela e fazer panelaço de noite. Pode fazer, não é disso que eu estou falando. Se você achar que tem que fazer alguma coisa para ele sair de lá, faça. Mas não é disso que eu estou falando. Estou falando as histórias internas que a gente se conta. A gente se conta, o nosso ego conta muitas histórias internas. Eu não posso achar que, mas então eu vou ficar doente porque alguém falou umas coisas. Não, eu vou ficar doente porque eu abri a porta, porque eu saí, porque eu não usei máscara, porque eu não usei luva, porque eu não me protegi. É por isso que eu vou ficar doente. Não é porque alguém qualquer coisa. Entendeu? Mas depois se eu ficar doente, não tem hospitais, não tem... Mas então não fica. E agora eu quero falar sobre uma coisa super sensível, que é as pessoas que estão trabalhando. A gente vai dividir esta conversa entre dois tipos de pessoa. As que estão trabalhando na saúde, isto é, as que estão ajudando outras pessoas a ficarem melhores, que estão cuidando, e essas, todo o meu respeito, toda a minha admiração. Mas se cuidem. Façam a vossa parte, pelo amor de Deus. E as outras, que são aquelas que estão trabalhando. Mas olha a historinha interna. Não esquece da historinha interna porque é incrível. Aquela voz interna. Mas eu tenho que trabalhar. Mas eu tenho que sustentar. Mas eu tenho que não sei o quê. Mas... Não. Se você ficar doente, você não tem nada. Pensa comigo. Se você ficar doente, você não tem nada. Você vai não só ficar mal, né? Como você vai trazer uma tristeza gigantesca para sua família. Então para e pensa, como é que eu vou? Usa a inteligência. É para isso que serve a dimensão mental, não serve para a gente bloquear as emoções. A dimensão mental serve para a gente entender como fazer para manifestar a alma na matéria. Para manifestar a minha alma. Como é que eu vou fazer para manifestar a minha alma? Como? Entende? Então eu penso assim, eu tenho que trabalhar, eu vou vou reduzir os gastos, vou não sei o quê, Eventualmente eu vou me despedir porque o meu patrão não está entendendo nada. Mas vou ficar sem emprego, aí eu vou pegar, sei lá, vou fazer brigadeiro para fora. Eu vou me responsabilizar pela minha saúde, pela minha vida. E se eu não me responsabilizar, eu não posso culpar ninguém. Quando você está culpando, seja você ou seja o outro, não é por acaso que o julgamento, né? Julgamento é julgar o outro e depois ou se julgar a si próprio e ter culpa. Então a culpa e o julgamento, elas andam assim, né? Por isso, quando você culpa a si próprio ou ao outro, você ignora uma série de leis cósmicas. A primeira lei é: cada um faz o que pode. Segunda lei: eu atraio o que é para mim. Não é ninguém que atrai, sou eu. E a culpa, ela se retroalimenta. Você já notou? Cada vez que você tem culpa, cada vez você tem mais culpa, cada vez você tem mais culpa, cada vez... Ela se retroalimenta, ela vai se alimentando, ela não te alivia. Então, se você considerar que cada um faz o que pode, a culpa não existe. Porque se você pudesse ter feito outra coisa, você fazia outra coisa. Se você fez aquilo, é porque você não podia fazer outra coisa. Pronto. Mas você pode se responsabilizar para, a partir de hoje, não fazer mais. Entendeu a diferença? É que enquanto eu estou me culpando, como eu estou aqui em retroalimentação, eu não estou me responsabilizando para deixar de fazer. Entende? Então, quando eu peço para olhar para isso aqui, o vírus não tem como avançar se você fizer a sua parte e parar de reclamar e entender que, seja o que for que aconteça, é você que está atraindo com as suas ações, pensamentos e principalmente a sua vibração. Ele não tem como avançar se você fizer a sua parte. Lida com uma coisa que é o seguinte: impotência. Presta atenção aqui nisso que eu estou falando, que é super importante. Olha aqui. Quem é que atrai impotência? Impotência, eu vou explicar. Impotência do estilo: eu estou me cuidando, mas o cara ali não está.
Então, esta impotência de ser uma coisa de grupo. E a pessoa até pode pensar, mas eu fiz tudo, mas eu fiz tudo, eu me responsabilizei, esta impotência, né, que é, espiritualmente falando, ela está no polo do poder e impotência. São dois polos de um eixo. Vamos chamar do eixo do poder, tá? Tecnicamente é assim que a gente fala. Então a gente tem o eixo do poder e tem aqui poder e impotência. Sempre que você, ou nesta vida, ou em outra vida passada, você vibrou pelo poder, você vai atrair impotência para equilibrar. Entendeu? Normalmente o ser humano tem que estar com tudo equilibrado. Se você vibra por excesso deste, você vai atrair ter que vivenciar este. O que é o controle? É a necessidade do poder. Então, o que está acontecendo com a gente? A gente achou que éramos poderosos. E então as pessoas começaram, o ego das pessoas começou a inflar de tal forma, e elas começaram a usar o poder de tal forma, que o que a gente atraiu como humanidade? A gente atraiu uma situação de impotência para equilibrar o eixo. Entendeu? Então, é óbvio que se eu fizer a minha parte nada vai me acontecer, mas eu não posso esquecer que eu estou atraindo uma situação de impotência. E essa impotência traz medo, traz ansiedade, traz ataques de pânico, traz muita coisa para a gente limpar. Eu atraio as coisas, eu sinto as coisas. Se eu não tapar, porque tem gente que está tão mental que sente a coisa e tapa. Vive de rolha, como eu falo, né? Tapa isso, tapa isso, tapa isso, tapa isso, vai atrair coisas piores. Mas se você conseguir, sente uma coisa, dá uma choradinha, faz massinha. Imagina um aspirador, põe e tira. E não é por acaso que todo mundo que fez as meditações das lives que eu fiz até agora me escreve falando, nossa, mas eu estou tão mais leve, estou tão mais leve, estou tão mais leve. Por quê? Porque isso está saindo, isso está saindo. Quanto mais vocês estiverem meditando e fazendo, subindo a energia, mais vai limpando e mais leve vocês vão se sentindo, tá? Então, esta necessidade, agora o que está acontecendo é que a gente ficou tanto tempo exercitando o poder, e a maior prova disso é que tem gente que não vai para casa e não quer ir para casa. O que é isso? Não é poder? Eu não vou para casa, eu não vou ficar em casa. Tem uma conhecida minha que está em casa sozinha e de repente não aguenta e sai. O que ela está pedindo? Vai para a rua. O que ela está pedindo? Aliás, eu vou até perguntar outra coisa. Do que ela está fugindo? E então, eu fui fazer uma meditação hoje, antes desta live, e perguntei, esta terceira lição é incrível, né? E ele falou, é o grande confronto com você mesmo. E é incrível, né? Porque é difícil a gente pensar como se encontrar com a gente seja um confronto. Mas é um confronto. É um confronto com a gente. E quanto mais dias a gente fica em casa, mais coisas vão saltando. E é por isso, exatamente por isso que eu costumo falar que a vida é terapêutica, né? Porque ela deixa a gente em casa para os dias irem passando e o tempo vai fazendo com que esse confronto chega uma altura que você já não quer ler, você já não quer ver televisão, você já está cansado de tudo e aí finalmente você tem que fazer assim e olhar para você, para as tuas emoções, para quem você é e principalmente para o que você não está conseguindo ser. Porque tem muita gente que não está conseguindo ser nada. Elas só estão no tem, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. Só tarefas, tarefas, tarefas. E o ser? E o ser? Como é que você faz para olhar para você próprio com generosidade e entender, eu tenho medo, e deixa o medo vir, torna em massinhas e aspira. Eu tenho ansiedade, deixa vir, torna a massinha e aspira. E vai fazendo esse processo, vai meditar. Eu, lá no conteúdo gratuito, tenho ido ao eu superior, vai no eu superior e pergunta o que eu faço. O eu superior é a metade nossa que ficou lá em cima. Quando nós estamos entre vidas, nós somos uno. E como a matéria é dual, quando a gente encarna, fica metade lá em cima, que é o eu superior, que tem todas as respostas. Então, vai lá em cima e pergunta, por que eu atraí tanta confusão em casa?
Então, esta quarentena talvez seja boa também para perguntar para vocês: como é que a gente faz? Como é que a gente faz para transformar o que está fora no que está dentro? E parar de transformar o dentro para caber no que está fora. Que esse é que está o erro. A gente fica o tempo todo transformando o que está dentro para caber no que está fora. E não pode, é o contrário. A gente tem que transformar com sabedoria, com calma, com altíssima energia, aos poucos. Através de quê? Das escolhas que a gente faz. Cada uma das escolhas no sentido de transformar a vibração, trazer a vibração aqui para fora. E começar a ter uma casa, um lar, um lugar onde você mora, que seja o espelho de quem você é.